extraordinário dia, extraordinário dia, sejam todos muito bem-vindos. Sou Michele, tudo bem? Extraordinário dia, querida, seja bem-vinda à nossa live, nossa série Transforma a Mente, episódio 17. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui pra turma. Nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, extraordinário dia. Amém. Rayane, tudo bem? Oi, Inês. Maravilha. Vamos mandar um aviãozinho aí, gente. E vai clicando no coraçãozinho, porque quanto mais você clica aí no coraçãozinho, mais o Instagram entrega essa live. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, filha. Extraordinário dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre combatendo a dúvida com a verdade. É a nossa 17ª live do nosso episódio 17 da série Transforma a Mente. Momento de você transformar a sua mente, momento de você criar uma metanoia, a mente transformada. Então hoje é mais um dia, é mais um amanhecer para alimentar a nossa fé e vencermos o campo de batalha, o maior campo de batalha que nós temos, que é a nossa mente. Então é mais um momento para que a gente possa desenvolver essa mentalidade vencedora, desenvolver uma mente transformada pela verdade e pela palavra. Há uma força silenciosa, gente, que tenta o tempo todo paralisar os sonhos, paralisar seus sonhos, paralisar sua vida, enfraquecer você, enfraquecer suas decisões e apagar a chama da fé. Existe uma força silenciosa que tenta o tempo todo fazer tudo isso. E essa força chama-se dúvida. A dúvida, ela não provém da verdade de Deus, mas existe essa arma espiritual que nós estamos todos os dias aqui nos alimentando, que destrói completamente o poder dela, que é a verdade de Deus. Então, se eu quero combater a dúvida na minha mente, se eu quero combater todos os receios que eu tenho, os medos e a paralisia dos meus sonhos, eu preciso ir para a verdade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Te convidar em praticar a verdade, te convidar em ir para a verdade. Hoje a gente vai aprender sobre como reconhecer a dúvida, quando principalmente a dúvida tenta te aprisionar. Quando a dúvida tenta te aprisionar, te paralisar, como a verdade, ela pode desenvolver essa clareza em nós, essa firmeza e essa liberdade de ação. Então, hoje o nosso tema é combatendo a dúvida com a verdade. Se faz sentido para você, eu te convido, manda um aviãozinho aí, escolha aí umas 5 pessoas da sua lista para que de fato estejam aqui absorvendo essa informação na nossa série, né, de número 17. Oi, Viviane, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda, espero que você esteja bem, viu? Amém? Vai mandando um aviãozinho e vai clicando no coraçãozinho, sabe por quê? Quanto mais você clicar no coraçãozinho, mais o Instagram vai entregando aí a live para as pessoas e vai acordando esse povo, gente, bora acordar. Então, vamos entender a dúvida? Como é que a gente entende aí o que é essa dúvida? A dúvida, ela é como uma névoa que cobre todo o caminho. Quem aqui já andou numa estrada e de repente aquela estrada tá cheia de neve, você não enxerga nada? Já andou, né, Sara? Não dá medo? Porque você não tá enxergando. Você não sabe quem vai cruzar ali com você. Você sabe que aquela estrada, ela te leva num caminho.
Mas a tua visão, ela está totalmente ofuscada. Você sabe que aquela estrada ela vai te levar, você consegue entender o que tem do outro lado, mas o fato de você não enxergar nitidamente quando você está andando sobre um caminho que está coberto por neblina, você sabe que ali naquele momento ofusca a sua visão. Então ela não apenas te confunde, como ela também te paralisa, porque te gera medo e te gera dúvida. Então quando você tá numa manhã, você acaba de acordar, pega seu carro ali e vai saindo, não é? Você vê aquela neblina toda, e essa neblina você sabe que ela vai te paralisar. Então isso é uma dúvida emocional. Há a dúvida emocional, que principalmente ela é nascida do medo e da insegurança. E a pergunta que vem é: e se eu falhar? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Nos nossos métodos de oratória inteligente, a gente identifica bastante isso, quando tem a dúvida. E se eu não conseguir? E se eu não lembrar? Isso é uma dúvida emocional, tá? Então há essa dúvida emocional. E há também a dúvida espiritual, quando o coração ele vacila na confiança de Deus. O coração ele deveria estar confiando. Será que ele vai cumprir isso mesmo? Será que Deus está mesmo comigo? Então essa dúvida também paralisa. Lembra de Tomé? Você lembra de Tomé, Sara? Tomé, que foi um dos discípulos de Jesus, ele só acreditou depois que ele viu Jesus. Ele só acreditou que Jesus ressuscitou o terceiro dia depois que ele foi lá, que ele viu e que Jesus tinha lá as feridas, as marcas da crucificação. Jesus ele não o condena, ele não condena Tomé, mas ele o convida a crer. Ele convida a crer e mostra para ele a verdade. Então a verdade ali venceu a incredulidade. E é exatamente essa visão que a gente precisa que você desenvolva hoje. Entender qual é a verdade para combater a falta de fé, para combater a incredulidade, para combater a dúvida, a sua dúvida. Lembra de Pedro? Pedro começou a andar sobre as águas. Olha só que interessante. Ele viu Jesus e ele falou: ai, Jesus, então eu acho que eu também posso. Então Jesus chamou. Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele afundou quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as dificuldades. Ele afundou, gente. Então veja, a dúvida, ela faz muitas vezes a pessoa afundar, mas a mão da verdade, a mão de Deus o levanta, a mão de Deus o traz de volta. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Diferente de Abraão. Abraão, quando recebeu uma promessa de Deus dizendo que ele teria um filho, ele recebeu essa promessa. E o que aconteceu? Ele não permitiu que a dúvida entrasse no coração dele. Ele não permitiu que a dúvida o paralisasse. Oi, Dani, extraordinário dia, seja bem-vinda. Ele não permitiu que essa dúvida o parasse. Então, na verdade, ele continuou, ele dominou a dúvida. Qual é a dúvida que está te paralisando hoje? Qual é a dúvida que está parando você hoje? Então, Abraão, ele creu contra a esperança e a promessa se cumpriu. A partir disso, ele conseguiu alcançar aquilo que ele queria. Lembra do homem paralítico lá no tanque de Betesda? 38 anos, gente, 38 anos ali no tanque, esperando que alguém o empurrasse. Até que a verdade em pessoa ressurge, aparece, se aproxima e fala: levanta daí e anda. Então, quando a verdade fala, a dúvida se cala. Ele poderia ter desistido. 38 anos ele ficou ali aguardando a promessa dele. 38 anos ele ficou ali aguardando a cura dele. Então, ele não desistiu, ele não paralisou.
Para a gente entender, para combater a nossa dúvida, a gente sempre tem que olhar para a verdade. Então, a força da verdade, a força da palavra, a força daquilo que está escrito é o que vai aumentar a sua fé, é o que vai diminuir a incredulidade. Então, a verdade de Deus, ela é como se fosse o antídoto, que ela vai neutralizar toda dúvida. Ela é o antídoto que você e eu precisamos. E esse antídoto que você e eu precisamos, ela está conectada na palavra, naquilo que já foi escrito. Jesus, ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. Então, quando Jesus fala isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, está em João 7:17. E eu quero ler aqui um versículo com você, que está lá em João 8:32. O versículo chave da nossa série de hoje está em João 8:32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Grave esse versículo na sua mente, grave essas palavras na sua mente e no seu coração. Por quê, gente? Para a gente nos esvaziarmos de qualquer dúvida que nos paralisa, a gente precisa olhar exatamente para aquilo que a verdade fala. Então, quando você está no momento, numa estrada cheia de neblina, que a sua visão está ofuscada, a tendência é te paralisar, a tendência é te dar medo, é te trazer dúvida. Mas, quando você olha para a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, isso já te traz uma esperança no coração. Então, você que está chegando aqui hoje, agora, nesse momento, nós estamos na nossa 17ª live, nosso 17º episódio da série Transforma a Mente. 21 dias, 21 minutos para você transformar a sua mente. E hoje nós estamos falando sobre combatendo a dúvida com a verdade. Como combater a dúvida com a verdade. E há momentos na nossa vida que a gente tem muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer. E nós já falamos aqui dentro dessa introdução que é importante que você entenda que a verdade de Deus, ela é o antídoto que neutraliza toda dúvida. Então a verdade de Deus, ela é esse antídoto que vai neutralizar toda dúvida. Quando você se enche da palavra, a sua mente, ela alinha com os céus, ela alinha com a vontade de Deus, e a verdade, ela gera uma convicção no seu coração, e a convicção gera uma ação. Então, qual é a dúvida que você tem que precisa ser debatido com a verdade para que ela gere uma convicção, e essa convicção vai gerar uma ação? Você vai partir para a ação. A dúvida, gente, ela escraviza a sua mente, ela escraviza suas ações, ela escraviza os seus resultados, então ela te paralisa. Mas a verdade, ela te liberta, ela te desbloqueia, ela te aflora, ela faz com que você avance. A dúvida, ela te faz olhar para os fatos, para tudo aquilo que está acontecendo. Mas a verdade, ela te faz olhar para as promessas de Deus. E ontem nós falamos muito sobre isso, nesses dias nós temos falado sobre isso. Deus tem promessa para você. E quais são as promessas que o Senhor tem para você? Então, quando você começa a mergulhar na verdade, você vai entender que ela te leva a olhar muito mais para as promessas do que para a dúvida. Porque a dúvida, a tendência é eu perguntar como eu vou fazer. Abraão poderia ter falado isso, mas como isso vai acontecer? Não é? Não tem como eu ter um filho a essa idade, nessa altura do campeonato. Mas não, ele decidiu crer, ele decidiu acreditar. Aquele coxo no tanque de Betesda, ali por 38 anos, esperando que alguém o empurrasse, ele não deixou que a dúvida o paralisasse. Ele simplesmente continuou ali, até que Jesus aparece e fala: anda, vai, levanta e anda. Então a dúvida, ela te faz avançar, ela te faz prosseguir. Ela não faz você perguntar o como, ela declara que já está feito.
a verdade, declara isso para você, já está feito. A dúvida, ela te faz fazer N perguntas, mas eu não posso, eu não tenho recursos. Mas a palavra do Senhor, que é a verdade, ela fala, já está feito. Deus, ele já mandou tudo aqui para nós, só basta você ir tomar posse, basta você ir e buscar. Então, como que você vai combater sua dúvida no dia a dia? Primeiro, identifique quais são as dúvidas que estão trazendo aí no seu coração. Quais são os medos que estão vindo na sua mente, que estão te paralisando? Quais são? Será que eu consigo? É esse tipo de pergunta que você faz para você? Será que Deus está comigo? Meu Deus, será que vale a pena continuar? Gente, veja bem, vale a pena continuar. Não faz sentido para você estar firme, buscando e parar no meio do caminho. Quanto tempo você perde? Não é melhor continuar? Imagina se aquele coach no tanque de Bethesda tivesse desistido. Ele continuou. Então veja, nós precisamos entender isso. Sabe por que o povo, quando saiu do Egito, ficou rodando por 40 anos no deserto, um trajeto que era para rodar 40 dias? Exatamente porque eles tiveram dúvida, porque eles não creram que do outro lado havia uma promessa para eles, porque eles não creram o suficiente, porque eles reclamaram, porque eles não tinham um coração grato, porque exatamente eles tinham saudade de tudo que eles viveram lá. A vida estava ruim, estava horrível, mas ainda assim eles tinham saudade porque eles não queriam pagar o preço. Porque para você caminhar, para você ir para o outro lado, para você receber sua promessa, existe um processo. E nesse processo você paga um preço. Você tem que abrir mão de alguns confortos, abrir mão de algumas coisas. Mas eu te digo nesta manhã, não deixe que os prazeres imediatos impeçam você da vitória da sua vida, impeçam você de alcançar o resultado principal da sua vida. Então, se tem dúvida, dê nome para essa dúvida. Qual é o nome? Qual é o nome do que eu estou sentindo? Porque quando você tem nome, faz com que você, entendendo aquilo, passe a orar em cima daquilo. Qual é a dúvida? Controle, gente, controle essa dúvida, confronte essa dúvida com a verdade. Porque a partir do momento que você deu o nome para ela, você vai confrontar. Lá em Filipenses 4,13, a palavra vai falar para nós que tudo posso naquele que me fortalece, certo? Certo? Você está tomando posse dessa palavra hoje? Então vem comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. E Isaías 41:10 fala, não temas, porque eu sou contigo. Então quando vem a dúvida na sua mente, a incredulidade, precisa olhar para isso. Em Romanos 8:28 vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Declare a verdade em fé e oração. Declare a verdade sempre em fé e oração. Não repita o medo, declare a fé. Como a fé na palavra pode eliminar a dúvida do seu coração. A boca, gente, ela é um volante da nossa mente. Então a nossa mente, o que vocês acham? Escreve aí pra mim. Vocês acham que a gente sente primeiro ou a gente pensa primeiro? Escreve aí, sente ou pensa? O que vocês acham que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Deixa eu ver se vocês estão comigo. O que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Escrevam aí, gente. Vamos lá. Sentimento ou pensamento? O que vem primeiro? O que vocês acreditam que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Sara, o que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Pensamento. Pensamento, olha! Pensamento, muito bem! Luiz, Santiene, pensamento. O pensamento vem primeiro. Então, o pensamento vem primeiro. Socorro, tudo bem? Extraordinário dia. Depois vem o sentimento. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente sente. E depois a gente fala. E sabe o que acontece depois? A gente faz. Então, a nossa boca, ela é o volante da nossa mente.
A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, como é que a gente vai debater os nossos pensamentos, se forem pensamentos de incredulidade, para que não gere um sentimento de paralisia, sentimento de medo, e para que a gente não verbalize, porque depois que você verbaliza, falta só um passo para você fazer. Então são 4 passos. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Sentiu, a tendência é que a gente verbaliza, fala com um, com o outro ou com a gente mesmo. E depois que falou, a tendência é que a gente faz. Então olha só, então a nossa boca que tá aqui, ela é o volante da nossa mente, do pensamento que a gente trouxe. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com como você usa a sua boca como seu volante hoje. Então é importante que a gente analise, por exemplo, se você é dono do seu próprio negócio, quem que tá aqui, que tem um negócio próprio, fala assim, eu tenho, deixa eu ver aí. Escreve aí pra mim, quem que tá aqui, que tem um negócio próprio, assim como eu, que sou empresária, que tenho uma empresa, tenho equipes, né? Tenho ali pessoas para liderar, para direcionar, mas também processos para acompanhar. Então quem tem? Se você é empresário, quando você tem um futuro que parece incerto na tua empresa, uma decisão que precisa tomar, você precisa lembrar de Provérbios 16:3. Gente, Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os planos serão bem-sucedidos. Então, olha o que diz em Provérbios 16:3. Isso aqui tem que ser versículo diário para você ler. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, para você que é empresário, para você que tem seu negócio, e mesmo que você não seja, mesmo que você trabalhe como CLT, mesmo que você presta serviço em alguma outra empresa, em alguma instituição, você precisa consagrar ao Senhor tudo que você vai fazer naquele dia. Consagra ao Senhor tudo que você for fazer naquele dia. E eu tenho certeza que os seus planos serão bem-sucedidos, porque não sou eu que faço, eu não falo, né? Não sou eu que estou dizendo, é uma promessa na palavra, é uma promessa no manual de instruções. Então a palavra de Deus, ela tem mais de 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida. A gente só precisa ler e conhecer. Então, se você precisa tomar uma decisão muito difícil, lá em Tiago 1:5 diz o seguinte: Deus dá sabedoria generosamente a quem o pede. Peça ao Senhor sabedoria, faça como Salomão. Salomão falou: Senhor, eu quero a sabedoria para conduzir teu povo, então peça sabedoria. Mulher, você que está aqui hoje, quantas vezes você se sente insegura, as situações tentam roubar a sua paz, tentam roubar o seu valor, quem você é, a sua verdadeira identidade que foi criada em Deus. Lembre-se, você é obra-prima de Deus. Leia Efésios 2:10, você é obra-prima de Deus. Deus te criou, Deus que te formou, você é imagem e semelhança de Deus, do Criador. Então pense sobre isso, certo, Sara? A dúvida, ela diz, eu não sou suficiente, mas a verdade, ela responde o seguinte: você é escolhida, tá? Você é escolhida, amém? Amém? Muitas vezes as pessoas têm medo, insegurança, e às vezes vive num mundo de comparações, de opiniões, sempre pedindo opiniões. Então, lá em Romanos 12:2 fala que o Senhor, ele é o nosso escudo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então, sempre pensar nisso. A verdade, ela te dá identidade. Ela sempre vai te dar uma identidade. Quando o mundo tenta te confundir, ele vem e traz de novo você para junto da sua identidade. Amém? Glória a Deus. Olha, eu ainda não tenho, mas declaro que vou ter. Amém! Declaro que estão nascendo empresários aqui nessa live. Eu declaro que pessoas, que planos que o Senhor tem vai acontecer, vai se tornar realidade na vida de vocês. Eu declaro que pessoas serão prósperas. Eu declaro que pessoas irão alcançar os sonhos de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. Amém? É só continuar buscando
Primeiro a palavra de Deus, depois busque conhecimento. Conhecimento te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que você precisa fazer é investir em conhecimento para desbloquear a mente e ter informações para avançar. Então, gente, pra gente orar, a gente avançou um pouquinho aqui, pra gente já ir pra nossa oração em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa frase no seu coração. A dúvida aprisiona, mas a verdade de Cristo sempre liberta a mente. Então a dúvida ela pode te aprisionar, mas a verdade de Cristo ela vai libertar a sua mente. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, Sara? Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar e colocar... Uau, gente, olha aí, olha que bênção. Eu tenho aqui um auxiliar na live. Santiene, ele colocou todos os versículos citados aqui. Então, se eu fosse você, eu daria um jeito de tirar um print sobre esses versículos aí. E depois você pode meditar um pouco mais sobre eles. Muito obrigada mesmo. Que bom ter essa parceria, que bom ter esse exército, essa comunidade que está sendo formada aqui no Transforma Mente, de pessoas com o coração voltados aí para Deus, para realmente ajudar o próximo, que é o que a gente tem feito aqui constantemente. Vamos orar, né? Aleluia, glória a Deus. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de outubro de 2025 e nós queremos honrar o Teu santo nome por esse dia lindo que o Senhor nos permitiu viver mais um dia, Pai. Mais um dia para poder vivermos e acessarmos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Pai, eu entendo que em muitos momentos na minha vida, e eu confesso isso, tive dúvidas se o Senhor realmente estava comigo, se o Senhor realmente estava no negócio, tive dúvidas sobre ações, sobre o que fazer. Então, humildemente, eu venho te pedir perdão, meu Pai. Perdão, Senhor, por não ter ido para a verdade, perdão por não ter buscado na verdade as Tuas promessas e deixado que a dúvida me ofuscasse a minha visão, assim como andar numa rua com neblina, sem enxergar do outro lado, entendendo que tem um lugar para chegar e sabendo que aquele caminho me leva a um lugar, mas com a visão ofuscada, e me trouxe paralisia, trouxe em alguns momentos receios, medos e insegurança. Te peço perdão, meu Deus, por isso. Também, meu Pai, te apresento todas as pessoas que estão aqui na live, todas as pessoas que vão assistir essa live depois e que também passaram por isso, Senhor. Peço que os perdoe e que traga clareza a partir de agora na mente de cada filho seu, de cada filha, Pai, que está aqui, de cada, Senhor, um que é a sua imagem e semelhança. Foi o Senhor que nos criou e o Senhor nos criou com um manual de instruções, nos direcionando para uma vida, Senhor, de uma vida próspera, uma vida de abundância, como o Senhor fala conosco lá no Evangelho de João. Então, Senhor, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor venha direcionar a cada um, direcionar a cada pessoa para que alcance os resultados, que apresente os seus projetos a Ti e que persista nos seus projetos, que ore, que busque a Tua verdade, Senhor. Que toda dúvida que tenta paralisar, que tenta nos paralisar, seja substituída pela Tua verdade. Dai-nos clareza, Senhor, dai-nos sabedoria e uma fé inabalável, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para que nós possamos avançar passo a passo. Pai amado, abençoa cada um que está aqui em busca de uma porta de emprego aberta. Abra as portas, escancara as portas, Pai, que o currículo seja achado, encontrado, Senhor, por empresários, por pessoas que necessitam daquela competência, que essa pessoa, Senhor, possa ser abençoada nesta manhã. Deus, para aquele que busca, aquele que realmente está, Senhor, em busca para abrir um negócio, dê clareza, dê visão, dê estratégia, dê conhecimento, meu Pai. Esse que já é empresário, que está ali, Senhor, empregando pessoas, traga os clientes certos, as pessoas certas, que a sua visão esteja alinhada com os céus. Essa mulher que muitas vezes se diminuiu para caber em algum espaço, Senhor, em algum lugar, meu Deus, mostra a ela o seu valor, mostra a ela, meu Deus, a sua identidade, para que a sua fé esteja conectada com o Senhor.
Senhor. Que a tua palavra seja o filtro dos nossos pensamentos, o combustível da nossa caminhada, e que nós venhamos vigiar os nossos pensamentos para que a gente domine os nossos sentimentos e a nossa fala e consequentemente as nossas ações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço nesta manhã, e na certeza da nossa vitória eu já te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Jesus, vai colocando amém aí, vai colocando amém, amém, amém. Vamos lá, escrevam aí, amém, glória a Deus. Confirma esta oração. Confirma esta oração e diga amém. Isso, amém. Eu declaro que nessa quarta-feira nenhuma dúvida encontrará espaço na sua mente para você agir. Eu declaro que nessa quarta-feira nenhuma dúvida encontrará espaço na sua mente para paralisar você. Eu declaro que nesta quarta-feira o que vai sobressair na sua mente é a verdade da palavra, a verdade das promessas que Deus tem para você aí na sua vida. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente às 5h59, viu, gente? 5h59 da manhã. Faz assim, ó, bota o teu celular para despertar, e além de colocar o seu celular para despertar, já também grave aí todos os dias para que ele possa despertar, e já convide as pessoas que você acredita que precisa estar aqui. Amanhã nós vamos falar sobre como a nossa mente deve ser cheia do Espírito Santo. Quer ter poder para agir? Poder para pisar em cabeça de serpentes? Então entenda como ter uma mente cheia do Espírito Santo. Às 5h59. Deus abençoe sua vida. Tenha uma quarta-feira linda na presença do Senhor. Consagre ao Senhor tudo que você fizer nesse dia. Os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.